Meu boa tarde a todos, meu abraço e boas-vindas em nome da ESIP, nosso presidente Eduardo Amaral, né? Sejam todos bem-vindos para mais essa reunião do Fórum de RH e desejar que todos se sintam em casa e que a gente possa hoje ouvir essas duas meninas que trazem coisas maravilhosas das nossas empresas, né? Associadas, né? Essas coisas que a gente tem que escutar do que está sendo feito dentro de casa para poder aprender uns com os outros e crescer juntos, né? Que, como diz nosso presidente, juntos vamos mais longe, né? Vamos mais devagar, mas vamos mais longe, né? Priscila, você quer dizer esse fórum, por favor, para a gente, as meninas. Quero só aqui agradecer, né, a disponibilidade das pessoas que estão participando conosco, todos contribuíram com o levantamento dos temas, e esse foi o mais votado, né, Programa de Desenvolvimento de Líderes, e por que não ser dentro do próprio grupo para a gente poder interagir depois das apresentações, que esse é o grande foco do fórum, que a gente possa estreitar os relacionamentos e que as empresas possam contar umas com as outras, né? Independente do índice de concorrência, enfim, estamos todos no mesmo barco, né, Ricardo? E agradecer especialmente a Taina, né? Taina e a Gilvânia, por terem aceitado os convites, né? Que houve aí uma convocação nossa mediante as respostas dos questionários, e elas aceitarem, a gente só tem a agradecer, tá bom? Não precisa estender mais, porque a gente está numa ansiedade de conhecer a apresentação de vocês. Sejam bem-vindas e estão em casa, né? Porque somos todos colegas, isso. Esse fórum só tem gente das associadas, né? Taina, desculpe a pronúncia errada, porque botaram o acento no ar. Tudo bem. Tem uma ordem por quem começa? Ou... Começar, Taina. Posso começar, né? Por favor. Eu preparei um material, ele é bem rápido, até pelo nosso tempo, né? Só mais para me conduzir e compartilhar aqui com vocês a nossa experiência em relação ao nosso programa de desenvolvimento de líderes, tá? Vou compartilhar aqui a tela. Vocês conseguem ver, né? Sim. Pronto, esses são os nossos pilares. A Macro, acredito que todos vocês conheçam, mas para quem não conhece, nós somos uma empresa familiar. Somos cearense, né? Fundada pelo Fernando Rodrigues. Ele tem 3 filhos. Os 3 filhos hoje atuam aqui na condução da empresa. O Davi é o presidente, o Fernando o vice-presidente, o Rodrigo é o diretor administrativo. Então, esses são os nossos pilares: cliente, ativo, segurança, resultado e gente. Nós trabalhamos, todos os nossos processos são voltados para esses 5 pilares, né, da empresa. E essa é a nossa missão, que é ser uma empresa de padrão global e sustentável com foco na engenharia de desenvolvimento e seus serviços. A nossa visão, ser reconhecida na América Latina como as melhores e mais seguras soluções técnicas em engenharia de movimento. E esses são os nossos valores: fé em Deus, segurança, foco no resultado financeiro, compromisso com o cliente, crescimento sustentável, excelência do capital humano, respeito ao meio ambiente e inovação. Esse projeto, né, os resultados desse projeto que eu vou apresentar aqui para vocês, ele aconteceu no ano passado, com os líderes de todas as nossas unidades, né? Aqui na empresa nós temos, né, nós entendemos como cargo de liderança supervisores, coordenadores e gerentes e engenheiros em algumas das nossas unidades. Nós temos unidades hoje no Pará, no Maranhão, em Minas, no Rio Grande do Norte. A nossa matriz fica aqui em Fortaleza. Então, uma das nossas maiores dificuldades, até já compartilhando com vocês, era conseguir fazer um programa de desenvolvimento de lideranças que atendesse a todos esses públicos, né, a todas as nossas unidades, por serem a mesma empresa, mas em cada estado existe o seu diferencial, né? A cultura de um determinado estado e até mesmo a forma como a gente presta serviço a um determinado cliente em cada estado. Então, nós tínhamos essa dificuldade de realizar esse programa e conseguimos fazê-lo de uma forma bem efetiva em 2021. A gente costuma dizer que a pandemia, ela prejudicou bastante, mas de certa forma ela também nos uniu mais, né? Uniu todas as áreas da empresa. A gente consegue hoje se reunir
muito facilmente, por exemplo, através de uma reunião como essa, né, com todos os colaboradores da empresa, e isso facilitou bastante no desenvolvimento desse nosso projeto. No passado, a gente tinha um pensamento que as atividades dos nossos líderes, quando eu falo líder, me refiro aqui aos nossos supervisores operacionais, eram meramente atividades operacionais. Ele era aquela pessoa encarregada de obra, né? Responsável por deixar água em todas as frentes de serviço, responsável por ir no equipamento, era uma coisa meramente operacional. E a nossa visão de futuro, que é o que já acontece no presente, né? A gente entendeu que esses nossos líderes, eles são a linha de frente com o nosso cliente e eles precisam estar 100% alinhados aos pilares da empresa e cientes do resultado que a empresa espera obter. E também muito que eles foquem na gestão das equipes e nos recursos, né? Então, ele deixa de ser aquele encarregado operacional, ele passa a atuar realmente na linha de frente com o cliente, fazendo a gestão da equipe, fazendo a gestão dos recursos, e a gente precisava desenvolver essas pessoas para que elas entendessem qual era a missão do ser líder, né, dentro da macroengenharia. Então, nós percorremos, né, vários caminhos, pensamos de que forma nós iríamos fazer, e quando a gente trabalha com muitas unidades, a gente tem que entender a demanda de cada unidade, né? De que forma tal projeto vai se comportar em cada unidade. A gente teve que avaliar, fazer um primeiro levantamento de qual horário a gente conseguiria reunir todo mundo para poder o projeto iniciar. E dentro desse percurso, nós tivemos que avaliar muitas vezes, né? Passamos por alguns processos de avaliação do perfil mesmo do supervisor para conseguir nivelá-los, né? Porque no decorrer do processo, a gente entendeu que os próprios supervisores estavam tendo dificuldade em entender de que forma eles eram cobrados e o que era ou não responsabilidade deles, né? A gente tem um projeto também, chamado Programa de Reconhecimento, que ele é aplicado para todos os colaboradores da empresa, inclusive para os supervisores. E no próprio programa de reconhecimento, a gente estava percebendo a dificuldade das nossas lideranças, dos nossos supervisores, em entender quais eram os indicadores que eles estavam sendo medidos e fazer com que eles conseguissem atingir esses indicadores. Né? Então, durante o percurso, quais foram, o que é que nós tivemos que fazer? Avaliar melhor os supervisores e nivelá-los pelas suas entregas, identificar carências em competências dos supervisores, proporcionar a visão de encarreiramento dos supervisores e reforçar a cultura e a retenção de talentos. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem pedir para eu parar, tá? A gente utilizou a seguinte estratégia, né? A gente foi pela seguinte metodologia. Primeiro, a gente fez a avaliação de desempenho, né, de 2020. O projeto aconteceu em 2021, então nós aplicamos a avaliação de desempenho de 2020. Depois que nós aplicamos a avaliação de desempenho com base na descrição de cargos supervisores, que foi uma descrição revisada e alinhada com eles em relação às atividades que eles estavam sendo cobrados a executar e aos indicadores que eles precisavam entregar. Então, nós fizemos a avaliação de desempenho, nós aplicamos em seguida a avaliação na Inbox, utilizamos a metodologia da avaliação na Inbox, e depois que nós tínhamos já a nota da avaliação de desempenho com a avaliação na Inbox, a gente fez um comitê de calibração. Nós juntamos as lideranças maiores, né, os gerentes e coordenadores de todas as unidades que tinham contato direto com os supervisores e fizemos em todas as unidades, cada unidade passou por um comitê de calibração. Então, para cada supervisor, eu tinha avaliando ele nesse comitê de calibração, o gerente da unidade, o coordenador dele, né, e os gerentes aqui da matriz que tinham contato, né, atividades que esse supervisor prestava contas com os gerentes corporativos aqui da matriz, então todos eles participaram desse comitê de calibração, né? Para que no final, realmente, o box que o supervisor estava, né, fosse um box que
era verídico, era aquilo mesmo, e a gente teria como dar o feedback de entender de que, ó, realmente você está aqui, a avaliação foi feita por todos, e é dessa forma que você precisa melhorar. Então, a gente tentou ser muito claro em relação aos aspectos que estavam sendo avaliados. Né? E aí, depois disso que nós fizemos esse comitê de calibração, nós fizemos a análise geral, né, dos gaps que precisavam ser desenvolvidos. Depois que nós fizemos a análise, a gente tinha ali a visão da avaliação da liderança desse supervisor, né? Mas a gente tinha a gente tinha o que eles precisavam desenvolver em relação à avaliação que foi feita pelos líderes deles. Mas a gente sentiu a necessidade de entender o que é que eles também precisavam desenvolver. Nós havíamos já aplicado a autoavaliação de desempenho, né, no processo de avaliação de desempenho, mas muitas coisas a gente não conseguiu captar durante o processo de avaliação de desempenho. Então, nós bolamos aqui um formulário no próprio Google Forms e enviamos para os supervisores para que eles pudessem dizer o que é que eles precisavam, né, em relação a treinamento, o que é que eles achavam que eles precisavam em relação a treinamento, e que eles precisavam desenvolver, que eles não estavam tão bem. Então, nós recebemos, assim, várias respostas, diversas respostas, a gente teve que fazer uma triagem e foi batendo uma coisa com a outra, né? Foi checando uma coisa com a outra. O que é que o líder disse que ele precisava desenvolver com base na nossa metodologia de avaliação de desempenho de Ninebox? Comunicação, eles não possuem hoje comunicação, eles não conseguem se comunicar adequadamente com o cliente. A gente ia lá, realmente, eles estão dizendo aqui que precisam desse tipo de treinamento. E aí surgiram muitas coisas, né? Muitas oportunidades de treiná-los, né? E aí, a partir disso, depois que nós fizemos todo esse levantamento, também com as sugestões dos próprios supervisores, nós iniciamos o processo de feedback, já desse processo, para que eles pudessem entrar lá na frente, nos treinamentos que nós iríamos ministrar, com a cabeça mais aberta, né? Assim, entendendo que eu preciso melhorar nisso e eu já alinhei esse meu feedback com a minha liderança, eu entendi que é isso mesmo, e para que tivesse realmente tudo alinhado. Então, nós fizemos o processo de feedback já, né, da avaliação de desempenho do Ninebox. No processo de feedback foi um processo também muito legal, porque às vezes, quando a gente faz uma avaliação de desempenho e somente o líder participa do feedback daquele colaborador, só pelo processo lá de avaliação de desempenho, o líder tem uma visão. Quando você abre para outras pessoas avaliarem, que essa outra avaliação ela é discutida no comitê, todo mundo consegue ver uma opinião do outro e essa discussão, esse feedback fica mais rico. Então, o líder do supervisor, junto com um representante do RH, deu feedback para esse supervisor e ele já saiu de lá entendendo tudo que ele precisava desenvolver, né, para que no ano seguinte, agora em 2022, ele tivesse uma boa avaliação de desempenho com a resolução dos gaps, né, do que ele precisava desenvolver. Então, depois do feedback, a gente construiu a matriz de treinamento, né, e depois nós iniciamos os treinamentos. E aí, nesse processo de iniciar o treinamento com essas pessoas, nós fizemos um levantamento de qual seria o melhor horário, quantos supervisores poderiam participar naquele horário que a gente estava disponibilizando, né? Os treinamentos eles foram feitos todos internamente, né? Nós utilizamos colaboradores da matriz, lideranças da matriz, que estavam diretamente ligadas ao processo em que estava sendo dado o treinamento, para ministrar o treinamento, e a gente disponibilizou, era uma vez na semana, acho que, se eu não me engano, todas as quintas ao final do expediente. A gente gravava também o treinamento para que o supervisor que não tivesse conseguido assistir naquele momento, pudesse assistir depois. E assim, para garantir, né, que eles assistiam, no momento do treinamento online, a gente sempre tentava fazer alguma dinâmica, alguma atividade para que aquele assunto pudesse ser internalizado. Eu trouxe aqui para vocês o material, né, do Ninebox, só mesmo para a gente entender aqui
eu acredito que todos vocês tenham conhecimento da matriz Ninebox, é uma ferramenta super legal, super importante quando a gente vai avaliar, né? Então, a gente utilizou essa metodologia junto com a avaliação de desempenho. Depois que a gente trouxe para cá, mediu o potencial e mediu o desempenho, a gente conseguia enquadrar os supervisores em cada um desses boxes, né? E a partir daí, a gente conseguiu ter mais base, ter mais conteúdo para as tomadas de decisão dentro da empresa. Isso daqui é importante também para quando a gente vai promover, reconhecer alguns dos nossos colaboradores, né? Então, quando a gente tem esse material, fica muito mais fácil, muito mais claro. Então, depois que nós fizemos o processo, a gente encaixou cada um nesse box aqui. E eu trouxe também os treinamentos, até para compartilhar aqui um pouco com vocês, do que foi ministrado, né? Então, com foco em cada um dos nossos pilares, cliente, ativo, segurança, resultado e gente, nós ministramos treinamentos. Os assuntos abordados foram assuntos que os próprios supervisores trouxeram ou que a liderança, com o material da avaliação de desempenho, identificou que precisavam ser ministrados, né? E após os treinamentos, eu trouxe aqui alguns resultados que a gente conseguiu alcançar. Nós tínhamos 44 participantes obrigatórios, né? E aí, assim, quando a gente fez o levantamento dos gaps, nem todo mundo precisava ser treinado no mesmo tipo de treinamento, né? Alguns precisavam melhorar o pilar gente, outros precisavam melhorar o pilar cliente, mas nós deixamos os treinamentos abertos para todo mundo. Incentivamos que mesmo que você não precise, não tenha um gap no pilar cliente, era importante que você participasse desse treinamento. E aí nós deixamos aberto para quem tinha o gap, era obrigatório, né? Até para quem entrasse no nosso processo de desenvolvimento. E uma felicidade é que ao final do ciclo a gente teve 85% de frequência. Então, assim, a gente acreditava que iria conseguir, mas não com uma frequência tão boa. A gente não conseguiu 100%. Eu falo dos treinamentos online também por conta da dinâmica de cada unidade. No Pará, por exemplo, com a Vale, a gente trabalha por turno, na CSP também. No Maranhão, eu tenho um turno diferenciado do Pará, então a gente estava, né, assim, fazendo um trabalho de formiguinha mesmo, tentando encaixar ali as peças do quebra-cabeça para que alcançasse todo mundo. E a gente conseguiu, foi muito bom, foi muito bem falado aqui dentro da empresa, né? A partir daí, desses treinamentos, desse momento de desenvolvimento, nós temos aqui também na Macro um processo que a gente faz que se chama Fórum de Gente, né? Uma vez no mês, o RH da matriz, que é corporativo, se reúne com os líderes das unidades, tem um momento para cada unidade, onde a gente fala sobre os indicadores de gente, a gente fala também sobre todos os outros processos, né, de resultados daquela unidade naquele período. Então, a gente teve um maior engajamento desses líderes nos fóruns de gente. Hoje, praticamente quase todos os supervisores participam desse momento. Os líderes desses supervisores, tanto os líderes dos supervisores, os coordenadores e os gerentes, como também os próprios supervisores passaram a acompanhar muito melhor as suas equipes, né? Agora a gente já está iniciando o ciclo de avaliação de desempenho de 2022 e eu tenho certeza que vai ser sucesso, assim, pelo feedback que a gente teve, né, do projeto do ano passado. E com todo esse material, hoje a gente tem muito mais recurso para tomada de decisão, né? Então, eu acredito que o projeto de desenvolvimento de liderança, ele veio a somar bastante aqui na Macro, né? A gente conseguiu realmente fazer com que os supervisores entendessem qual era o seu papel e, melhor, mais do que isso, entender o que é que o supervisor entende que é o seu papel, porque uma coisa é o que está na descrição de cargo ou o que a gente cobra nos nossos programas internos, né? E nos nossos indicadores. E uma outra coisa é de que forma esse supervisor entende que é a sua atividade, de que forma é que ele vai ser cobrado pelos seus líderes em relação aos seus resultados e ao seu desenvolvimento dentro da empresa. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Pronto, é isso, assim.
era assim, a gente tentou fazer um material bem resumido até pelo tempo, né, que nos foi dado, porque senão eu passava a tarde aqui falando para vocês sobre os bons frutos que nós conseguimos colher, né, porque enquanto coordenadora da área de gestão de pessoas, eu fico realmente, assim, muito feliz quando a gente consegue desenhar um projeto, né, e ele é feito a quatro mãos, principalmente na realidade que a gente tem hoje, de que cada unidade tem o seu horário de trabalho, cada unidade tem a sua rotina, e enquanto eu nunca fui de unidade, né? Assim, eu nunca trabalhei em RH de nenhuma unidade, eu sempre fui matriz. Então, eu tinha muito essa visão matriz de que, não, o que a matriz disser, eles vão ter que cumprir. E não é assim, porque cada unidade tem uma rotina específica, cada unidade trabalha em um horário diferente, tem a cultura da própria unidade, claro, que todos têm a cultura da macroengenharia como um todo, como grupo, né? Mas a gente não pode esquecer das particularidades de cada local. E eu acho que nós fomos muito felizes, né? Quando a gente conseguiu desenvolver esse projeto e conseguiu a participação de todos os nossos líderes e ouvir deles também o quanto era importante. E é engraçado porque os nossos treinamentos, eles aconteciam sempre de 6 às 19, né? De 18 às 19, sempre no final do expediente. E no momento em que eles estavam participando do treinamento, eu acho que é o momento assim mais grandioso de um processo de avaliação de desempenho, quando você vai desenvolver os gaps da pessoa, né, através de, por exemplo, um treinamento, porque a discussão era muito calorosa, né, cada um querendo contar um fato não, então nesse caso, olha, que aconteceu dessa forma. Então acho que isso é o que enriquece o programa como um todo, né? Quando eles se implicam, se sentem parte do processo e começam a compartilhar. É tanto que tinha dias que a gente dizia, gente, já passou de 7 horas, a gente vai ter que encerrar. Não, mas peraí que eu quero falar. Olha, a gente vai atrasar um pouco. Não tem problema não. Então, eu acho que nós somos bem felizes. Taina, vocês usaram só o tempo de fora do trabalho ou fizeram um mix de usando um pouco do horário de trabalho deles e um pouco do horário fora de trabalho, como vocês fizeram para unir essas escalas? Porque tem gente que está entrando no trabalho naquele período, tem gente que está saindo, né, do trabalho naquele período. Para os treinamentos, a gente utilizou o horário, porque 18 horas, nem todas as nossas unidades têm terminado a atividade às 18. Né? Então, algumas pessoas conseguiam participar, mas como eles revezam, então às vezes numa semana ele não conseguia, mas na outra semana ele conseguia assistir um outro treinamento, né? Como eles trabalham por turno. E tem unidade que trabalha por horário administrativo, né? Horário comercial, vamos dizer assim. E aí eles conseguiam participar de todos. Mas como é por escala, uma turma conseguia participar, na outra semana a outra, mas eles sempre davam um jeitinho de escutar, olha, eu não estou aparecendo na câmera não, mas eu estou ouvindo tudo. Né? Então eles sempre davam um jeitinho. E esse querer participar, né, veio assim, a gente, claro, fez uma aula inaugural, né? Todas as firulas a gente enfeitou muito para que eles se sentissem atraídos por isso, né? E também a gente tentou engajar outras pessoas para ministrar o treinamento, para que esses outros instrutores de treinamento pudessem se sentir parte do projeto. Ó, vamos juntar a turma, né, e dizer, não, pessoal, vamos, é importante. Então, acho que foi bem legal. Parabéns. Ilvânia, por favor. Vamos lá, então, pessoal. Me avisem, por favor, quando vocês estiverem visualizando, certo? Já está visualizando, já está me visualizando. Então tá bom. Como o Ricardo disse, né, eu sou nova por aqui. O Ricardo disse que já conhece algumas pessoas da Aeres. E aí eu quis muito trazer uma breve apresentação, só para a gente poder se conhecer um pouquinho mais. Eu sou Gilvânia, né, Gilvânia Santos. A galera da Aeres me conhece como a Gil. Eu sou mineira, tenho 28 anos. No mês de março, o último mês que a gente teve, eu fiz 1 ano de Aeres. Então, acho que por isso talvez o Ricardo não me conheça, né? Pouco tempo aí diante da história da Aeres, né? Hoje, a minha atuação dentro da Aeres é analista de RH, né? Então, o meu foco hoje é total na parte de desenvolvimento, principalmente ao que compete aí a parte comportamental, né? Das nossas áreas estratégicas, que eu vou explicar para vocês um pouquinho à frente.
além de trabalhar como analista de RH, né, dentro da Aeris. Fora da Aeris, eu sou psicóloga, sou pós-graduanda em psicologia organizacional e também faço uma outra pós que é dedicada à saúde mental e atenção psicossocial, certo? Então, só para a gente ficar aqui na mesma página, né, se conhecer. Hoje o nosso foco aqui, né, primeiro eu gostaria muito de agradecer o convite, dizer que é muito bom estar aqui, né, dentro desse nosso momento para poder viver as experiências, né, ouvir de outras empresas algumas práticas, e assim, ainda mais quando é uma prática que você acredita e que você luta, né, que é a parte de desenvolvimento. Eu sou muito suspeita para poder falar dessa área, porque é uma área que realmente eu gosto muito. Então, falando um pouquinho da Aeris, eu acredito que todos vocês aqui já conheçam a Aeris, até porque a Aeris já está inserida nessa associação já há um tempo, né? A Aeris, ela é uma empresa dedicada aí, né, à energia eólica, à construção aí, né, e à fabricação efetiva aí das pás. E é uma empresa que está no Ceará, né, na PC2, desde 2010. Saindo um pouquinho a respeito da história da Aeris, nós temos aí a parte que ela se dedica aí, na energia limpa, segura e renovável. Quando a gente fala aí dos nossos pilares, nós temos aí o nosso protagonismo, né? Pensando nas pessoas que fazem parte hoje da Aeris. A gente considera aí que as pessoas que hoje entram na Aeris e que fazem parte do nosso time é a nossa maior riqueza, né? Até porque se não existissem as pessoas aí, de fato, a nossa empresa, a nossa indústria como um todo não avançaria cada vez mais. Eficiência operacional, que está muito ligada aí aos nossos processos, né? Uma vez que a gente padroniza, uma vez que a gente exerce com qualidade, a gente consegue aí alcançar os nossos resultados. Ventos do Futuro, que é com base em alguns programas que a gente já teve, né, que foram criados aí em 2018, que foram os pilares estratégicos. A gente estruturou aí, né, o Ventos do Futuro justamente para poder dar embasamento e força para a Aeris para continuar aí nesse ramo de eólica. E quando a gente fala de perenidade, é muito hoje o que acredito que muitas empresas gostam e queiram conquistar, né? Não basta, de repente, você se destacar no mercado de trabalho. Acho que a grande valia aí e a grande vontade é mesmo se manter nesse mercado, né? Uma vez que você cresce, seja aí qual seja o seu ramo de atuação, o desejo é realmente que isso seja perene. Então, a Aeris também tem muito esse desejo. E aí, eu trouxe um pouquinho aqui, na verdade, vocês vão ver aqui que vão ter, como se fosse um ciclo, né, essa apresentação. O PDL na Aeris, ele começou desde 2016, então de 2016 para cá ele já teve vários formatos, né? Hoje, o PDL, ele é totalmente dedicado aí para as áreas estratégicas. Quando a gente fala de áreas estratégicas, são áreas que participam de programas de desenvolvimento, são áreas que muitas vezes a gente precisa dar esse olhar de desenvolvimento, seja no sentido de crescimento dentro da Aeris, ou seja também na parte de gestão de pessoas, né? Hoje o PDL na Aeris, ele acontece de forma anual, né? Então, quando a gente fala de PDL, a gente está falando de Programa de Desenvolvimento de Líderes. E o foco que eu vou trazer aqui hoje para vocês, né, que é o nosso case de sucesso, entre tantos cases de sucesso que a gente tem dentro da Aeris, esse case ele foi desenvolvido, construído, realizado entre outubro e dezembro de 2021. Então, só para vocês entenderem, quando a gente fala de PDL hoje na Aeris, não necessariamente a gente lida somente com um único público, né? Tanto é que no ano de 2020, no ano de 2021, na verdade, a gente viu a necessidade de separar esse público, até porque antes a gente tinha líderes e coordenadores dentro do programa, e aí nós identificamos a necessidade justamente de fazer essa separação. Vamos ter um PDL, né, um programa de desenvolvimento para líderes. Quando a gente fala de líderes, eu estou falando de cargo, né? E também vamos ter um programa de desenvolvimento de líderes aí para coordenadores. Esse case de sucesso que eu trouxe hoje para apresentar para vocês é justamente o PDL aí voltado para líderes, né? Líderes de cargo. E aí é justamente sobre isso que eu vou discorrer sobre aqui hoje, certo? Então vamos lá. O nome, né, desse PDL, a gente pensou muito em um tema, e aí nós decidimos, inclusive até o tema da palestra, né, que eu coloquei. Tudo bem que o nosso tema é PDL, mas dentro do PDL, hoje na Aeris, tem o outro subtema que é Me Tornei Líder e Agora. Então, essa ação realizada entre outubro e dezembro do ano passado foi basicamente voltada, né, para esse tema.
aí eu gostaria de trazer um pouquinho para vocês, só para poder explicar um pouquinho o porquê desse nome, o porquê dessa necessidade de atuar com líderes, né? Uma das primeiras informações que eu posso aqui efetivamente trazer para vocês é que hoje 87% dos nossos líderes aéreos, eles entram, né, nesse cargo de liderança vindos de processo seletivo interno. Então, o Me Tornei Líder Aeres poxa, eu fui promovido para líder e agora, né? Quais serão os próximos passos que eu vou ter que trilhar? Quais serão as próximas etapas, as atividades? E aí, esse Me Tornei Líder, ele é totalmente dedicado aí para as competências comportamentais, né? Quais são as competências comportamentais alinhadas à prática do líder, alinhadas aos processos e políticas que fazem parte hoje da Aeres, que esse líder ele pode desenvolver e começar a executar na prática, né? Junto com isso, também tem a trilha de desenvolvimento. Quando a gente fala dessa trilha de desenvolvimento, é você trabalhar com o líder, não só de forma presencial, mas também online. E o online que a gente fala é justamente oferecer para ele uma ferramenta para que ele consiga acessar, para que ele consiga ver materiais, fazer atividades, deixar comentários a respeito de como foram essas etapas de desenvolvimento. Então, a gente une aí essas duas formas de desenvolvimento. E um dos principais motivos é justamente a questão de liderar, mas liderar na função de líder aéreos. Porque quando a gente fala me tornei líder, ok, eu posso me tornar líder em diferentes vertentes, em diferentes momentos na minha vida, mas o que a gente quis muito buscar e evidenciar nessa ação que foi feita foi como que deve ser e como que é que a gente quer hoje que seja um líder aéreos, né? Não só no sentido de você ser promovido ou de você ter vindo de alguma contratação externa, mas que assim que a gente pudesse produzir juntos conteúdos e promover desenvolvimento para essas pessoas com foco no que a Aeres espera dessas pessoas. E aí, dando sequência, eu apresento para vocês aqui quais foram as etapas de construção, tá? Desse PDL aí, né? Eu me tornei líder e agora. Essa etapa é claro que assim, quando a gente olha aqui, você fala, nossa, foi só isso, né? Não teve trabalho. Obviamente que assim, quando a gente fala de estruturar um programa de desenvolvimento, acredito que quem atua com desenvolvimento aqui sabe quantos são os detalhes, né? O quanto que dá trabalho, o quanto que requer que você pense e você divida isso com outras pessoas para que a assertividade ela possa acontecer sempre, né? Então, quando a gente fala das etapas da construção desse PDL que foi realizado aí no ano passado, nós tivemos um momento pré-work, que foi justamente olhar e falar assim, poxa, não é o que eu, Gil, quero para que os líderes tenham em sala. A gente teve que fazer esse levantamento de entender qual era a necessidade, né? E aí nós precisamos envolver outras pessoas. Hoje na Aeres nós temos pessoas que exercem o papel aí de BP, né? Que de grande importância para a gente, que tem uma representação também muito grande no RH. Então a gente contou muito com a ajuda dessas pessoas, que aí elas entraram muito no sentido de alimentar aí esse pré-work. Então, esse pré-work ele foi dividido em algumas etapas. Nós ouvimos gerentes, nós ouvimos aí as BPs, escutamos também coordenadores que até então eram líderes e haviam sido promovidos como coordenadores, para poder identificar quais eram aí, de repente, as competências ou até mesmo as habilidades que a gente poderia atuar enquanto desenvolvimento. Então, de fato, não é um trabalho que a gente faz só, a gente precisou ouvir de todas as pessoas, e assim, eu acho que um dos maiores acertos que a gente teve foi, à medida em que eu envolvo essas pessoas, eu também atribuo para essas pessoas ali um compromisso, né? Poxa, eu fui envolvida nessa ação de escutar a respeito de quais são aí hoje as necessidades que a gente acredita que os líderes precisam desenvolver. Então, à medida em que eu envolvo essas pessoas, eu atribuo para elas aí a responsabilidade e o compromisso de também fazer parte disso. Então, esse nosso momento pré-work foi justamente para fazer isso. Foi feito esse levantamento de necessidade para poder identificar quais eram os temas, né, que a gente poderia trabalhar, ouvindo aí de várias frentes, né? Aí, depois desse momento, nós fomos para o momento já de definição dos temas, diante de tudo aquilo que a gente captou, né, de informação, identificamos aí que seriam trabalhados 5 temas, que foram justamente esses aqui que estão aqui nessa ordem, né? Primeiro, nós trabalhamos a respeito da gestão da liderança,
o quanto que é importante o líder fazer a gestão de si próprio, né? Mas também aí pensando que a partir do momento que ele se torna um líder, ele tem uma equipe para poder gerir. A comunicação como ferramenta, uma das ferramentas mais importantes que a liderança precisa exercer e que vai afetar todo o ciclo de atividades que ele precisa realizar no dia a dia, se ele não tiver aí uma comunicação assertiva. Linkado com a comunicação entra muito a questão do feedback, também já alinhando, né, e preparando para o ciclo da VD, que oficialmente começou agora esse ano também, né, para a gente está no momento vivendo o ciclo de AVD, e esse treinamento, essa ação aconteceu ano passado justamente para ir preparando essas pessoas para esse ciclo, né. Trabalhamos também negociação, uma vez que quando a gente fala de uma empresa, né, a nível de Aeres, a gente tem várias frentes de atuação, vários setores, e aí são várias atividades, e onde exige também que o líder ele tenha e faça, né, e desenvolva cada dia práticas de negociação. Então, nós identificamos também, junto com os relatos que nós escutamos, que a negociação também seria um tema muito importante. E, por fim, organizar todas essas etapas, né, pelas quais nós passamos, para que se fundasse aí na organização da liderança. Então, essas foram as etapas de construção dos módulos. Foram 5 módulos, como eu disse, realizado entre outubro e dezembro. Acho que entra muito um pouquinho da pergunta do que o Ricardo fez para a nossa primeira palestrante, que foi a Taína, que foi a respeito do turno, né? Poxa, o horário era padrão, não era? Então, assim, diante dessa nossa necessidade de mostrar para esse líder Aeres como que a gente quer que ele seja a cada dia, nós falamos, eita, então nós também precisamos entrar e fazer parte desse universo desse líder. Então, assim, hoje na Aeres nós temos 4 turnos aí de horários de trabalho, e aí nós falamos, não é o líder quem vai ter que se adaptar ao nosso horário padronizado de treinamento. Seremos nós quem vamos aí estruturar esse treinamento dentro do horário de trabalho dele, para que ele também não tenha que mover sua rotina. Tem pessoas que trabalham, por exemplo, no terceiro turno, que se eu fizesse no horário ADM ou em outro horário, iria interferir em toda a sua vida. Então, assim, para que ficasse algo mais confortável possível, né? Então, essas foram as etapas de construção. A forma como foi criado, eu já apresento aqui no próximo slide, né? Como foi na prática aí essas atividades, né? E esse treinamento que oficialmente aconteceu. Eu coloquei aqui alguns diferenciais. É claro que quando a gente fala de um programa de desenvolvimento, existem várias etapas, existem vários detalhes, várias atividades importantes, mas eu trouxe aqui até mesmo para poder aproveitar essa oportunidade de dividir com vocês algumas práticas que, olhando para a realidade da Aeres, foram muito assertivas. Então, foi criado um ciclo de comunicação. Então, aquele mesmo time que eu envolvi inicialmente para poder construir os temas do workshop, do PDL, eu também fiz a mesma coisa no sentido de ciclo de comunicação. Então, a comunicação, ela aconteceu para todas as áreas aí, de todas as formas, seja aí para os líderes, seja para o coordenador alertando o seu líder, seja aí os gerentes, diretores. Então, toda a alta gestão da Aeres ficou ciente que essa ação iria acontecer. Então, foi feito esse ciclo de comunicação, até mesmo por conta da pandemia, a gente teve muito e até foi estratégico também, né? Até porque quando a gente fala de atuar em sala, eu não consigo colocar uma quantidade grande de líderes, até porque isso pode interferir no aprendizado dessas pessoas. Então, estrategicamente, a gente criou, dentro da plataforma que hoje eles acessam, turmas para que eles pudessem acessar, gerenciar o tempo deles, identificar qual seria o melhor horário para que eles pudessem acessar, se inscrever e garantir a sua participação. Então, esse ciclo de comunicação, ele aconteceu do início ao fim da ação. Ele aconteceu antes da ação, antes de iniciar aí oficialmente os treinamentos, a gente divulgava, a gente mandava aí como se fosse uma espécie mesmo de farol, indicando quantos líderes já haviam se inscrito, lembrando eles de se inscreverem, como é que fazia, auxiliando essas pessoas, alertando colaboradores e também toda a parte de gerência. Durante os nossos encontros, os nossos treinamentos, essa comunicação também acontecia, mostrando a nossa adesão diária, as pessoas que participavam. Então, assim, e no final também, né? No final mostrando aí, divulgando para toda a Aeres aí esses nossos resultados. Então,
Então, foi um ciclo de comunicação que aconteceu, né, durante todo o PDL e que, assim, foi de grande valia e ficou, assim, como uma prática, né, que a gente exerce hoje em todas as outras ações que a gente faz dentro da Aeris, porque a gente viu que deu muito certo, né? Um outro ponto também foi a questão da imersão dos líderes. Então, assim, para cada tema trabalhado, a gente criava várias turmas de treinamento, considerando todos os horários de trabalho dessas pessoas. E quando a gente fala de imersão, era um treinamento de mais ou menos 5 horas, onde eles ficavam, né, participavam desse treinamento. A gente também contou com a ajuda aí de consultoria, né? Tivemos consultoria externa atuando e também todo o time de RH aí participando como um todo. Quando a gente fala de imersão, esses líderes eles foram retirados do ambiente de trabalho deles lá, né? Hoje a gente fala que é a nossa matriz, eles foram retirados da matriz, teve o deslocamento aí para levar esse líder para um outro auditório nosso da Aeris, para que eles pudessem justamente se desligar um pouco, né, do ambiente de trabalho onde eles estavam, para poder entrar um pouquinho nesse universo de desenvolvimento e conseguir realmente estar com foco ali, se não 100%, quase 100% aí nas ações de desenvolvimento. Então, foi uma atitude assim que foi bastante elogiada, as pessoas gostaram muito dessa imersão que a gente fez, retirando esse líder desse contexto, né? E aí, assim, por trás disso, teve toda a parte de logística, que foi organizar transporte, horários e tal. Então, assim, tudo muito estruturado, muito bem estruturado para garantir que esse líder conseguisse participar exatamente dentro do horário de trabalho dele, né? Um outro ponto também que foi muito importante é envolvimento de toda a alta gestão da Aeris. Então, eu até coloquei essa palavra envolvimento, porque, assim, hoje, como prática nas ações de desenvolvimento, eu falo muito a respeito da diferença de você ser comprometido com alguma coisa e de você ser envolvido com uma outra coisa, né? Tem uma diferença muito grande. Então, assim, você pode assumir o compromisso de falar assim, beleza, vou cobrar meu time para que os líderes possam comparecer no treinamento, ou você pode estar envolvido. Então, o que a gente buscou exatamente dentro dessa ação foi o envolvimento das pessoas, né? Principalmente aí da alta gestão. Então, nós tivemos diretores da Aeris fazendo abertura das turmas do PDL, nós tivemos aí gerentes fazendo encerramento, ou às vezes invertia, diretores indo no terceiro turno, 3 horas da manhã, né? Nas turmas do PDL que aconteceram todas presenciais. Então, assim, foi justamente, acho que esse envolvimento que fez toda a diferença, né, para a gente. Assim, não foi uma ação que a gente fez sozinho. O RH pegou, colocou debaixo do braço, foi lá e executou. A gente pôde aí contar com o envolvimento de várias pessoas, né? E o quanto que isso fez diferença. Eu vou até trazer aqui rapidamente, teve até uma fala de um líder que ele falou assim, ei, Gil, quem vai ser o gerente de hoje, né? Tô doido para saber. Tipo, isso já em sala, né? Participando de um treinamento. E depois eu usei isso, né, como discurso, aí, estratégia, também falei assim, olha, gerentes, as pessoas ficaram tão felizes com as presenças de vocês, que assim, às vezes é 5 minutos, às vezes é 15 minutos que esse gerente, esse diretor tira para ir até lá, e assim, faz toda a diferença, né, quando você percebe que as pessoas estão conectadas e unidas ali dentro do mesmo propósito. Nós tivemos também dinâmicas em salas aí, né, as metodologias aí adotadas aí pela consultoria, então foram muitas atividades práticas, alguns cases trabalhados em sala, justamente trazendo aí a realidade aí desses líderes, como que seria na realidade. Então, assim, eles tiveram vários momentos realmente de trabalhar a questão de situações que eles vivenciavam aí no dia a dia, né? E aí foi assim durante as 5 etapas, né? A gente fez aí um módulo por vez, até que finalmente a gente conseguisse executar aí os 5 módulos de desenvolvimento. E aí, dando sequência, eu trouxe para vocês aqui os resultados alcançados aí dessa ação. Então, nós tivemos uma ótima adesão. Inclusive, foi um recorde de adesão, né? Desde 2016, aí, desde o surgimento aí do PDL dentro da Aeris, a gente não conseguia colocar 96% dos líderes em sala. Então, assim, pensando que, assim, várias situações podem acontecer, esse líder, às vezes, pode não conseguir ir diante de demandas, enfim, diante de um cenário de produção que é ali, né, a vapor,
conseguir esse número realmente assim foi muito gratificante mesmo. Eu falo isso enquanto profissional de RH, mas também enquanto pessoa, né? Eu fiquei muito feliz realmente de ter conseguido, junto com tantas pessoas aí que participaram desse processo, atingir essa adesão. E, fora isso, também tem a questão do desenvolvimento, né? É claro que, assim, quando a gente fala de desenvolvimento, existem vários indicadores que a gente pode utilizar para poder medir aí essa parte de desenvolvimento. A gente conseguiu perceber aí no olhar de coordenadores, no olhar de gerentes aí, o quanto que essas pessoas começaram a se desenvolver cada vez mais depois de terem participado aí das ações de treinamento. Outra prática, outra situação, na verdade, que foi muito dita aí pelos líderes e também pelas pessoas que acompanhavam esses líderes, é a aplicação, né, da teoria, ou seja, de tudo aquilo que foi trabalhado em sala, dinâmicas, metodologias, formas de comunicação, de negociação, enfim, todos os assuntos que foram trabalhados dentro de sala, era nítido a gente perceber que realmente eram situações que estavam sendo utilizadas no dia a dia pelos líderes. Então, a gente consegue... Eu acho que, assim, eu sei que quando a gente fala de adesão em sala é um dado muito importante, mas quando a gente vê que realmente aquela prática, né, aquilo que você ensinou em sala está sendo executado, eu acredito que, assim, enquanto pessoa que atua hoje com desenvolvimento, é uma das melhores coisas que a gente pode identificar. É quando você vê que aquilo que você ensinou, aquilo que você se dispôs, se propôs a oferecer para o outro, ele consegue realmente colocar em prática e realmente atuar buscando ali os resultados, né? Dividindo isso com equipes, pedindo os materiais que foram utilizados para poder utilizar com o time depois. Então, assim, foram diversas situações, né, que foram muito positivas aí para a gente aí dentro desse Me Tornei Líder e Agora. E um ponto muito importante é que, assim, até puxando um pouquinho o gancho para a parte de RH, muitos assuntos que surgiram de situações que esses líderes vivenciavam no dia a dia, a gente pôde acrescentar nos nossos processos de RH. Seja aí como oportunidade de melhoria, seja um processo que talvez não existia, e aí começando a pensar na ideia de implantar esse processo. Então, assim, quando a gente fala de fazer um programa de desenvolvimento para líderes, é muito mais você pensar no sentido da troca, né? Eu vou colocar líderes em sala para poder apresentar um conteúdo, para poder buscar desenvolvê-los, vou atribuir para eles o compromisso de que essa prática seja executada na realidade, né? Lá no dia a dia, mas também eu também aprendo com isso, eu enquanto RH e até como setor também, aprendo e construo junto com eles esse programa. Então, por isso que eu disse lá no início, em um dos primeiros slides, que quando a gente fala desse programa, né, e assim como tantos outros que a gente tem hoje na Aeris, ele é desenvolvido e ele é construído e ele é realizado. Porque não é uma pessoa só que vai lá que identifica os temas e realiza. A gente acredita muito que é um trabalho em conjunto, né? De tanto que é um trabalho em conjunto e que deu tão certo que a gente quer utilizar essa prática hoje também para os novos líderes, né? A partir do momento que a gente identificar que tem um novo líder dentro da Aeris, nós queremos aí padronizar o PDL que foi realizado no ano passado, né? Justamente para poder deixar isso como algo padrão para ele, para que toda vez que ele entrar ali, né, me tornei líder e pronto, quais serão os próximos passos? Ele poder vivenciar aí essa trilha de desenvolvimento também, né? Mas no mais, eu acho que é isso. Como pegando um pouquinho a fala da Taina, né? Desculpa. Acho que a gente poderia sim ficar muito tempo aqui falando a respeito, né, do mesmo assunto, até porque a gente, principalmente quem trabalha com treinamento, né? Além de falar muito também, a gente ainda tem muitos dados e muitas informações para poder oferecer. Lembrar para todos que a Aeris ela faz parte do GPTW, né? E é signatária, é uma de nossas associadas signatária do Pacto Global, né? Uma discussão que a gente tem que retomar também no nosso fórum, a questão da sustentabilidade também, discutindo isso, Priscila, também junto com o pessoal de responsabilidade social, do Fórum de Responsabilidade Social da ESIP, né? Já promovemos alguns cursos e acho que é importante inserir. Nós só temos como signatária do Pacto Global dentro da ESIP
a Aeres, a Cimenta Podi, a EDP e a DSM. Só são 4, né? Das 34 associadas, né? Então, é muito bacana. Obrigado, Giovanni, pela sua apresentação. Eu queria fazer, Priscila, logo uma primeira pergunta. Eu acho assim que é interessante, 2 momentos, 2 empresas, o trabalho que dá para aplicar numa e aplicar na outra, né? Uma com 4 turnos, no mesmo ambiente com 4 turnos, né? É uma eu digo assim, como é que eu digo, meu Deus, assim, É uma maratona. uma maratona, Priscila. E a outra com várias unidades espalhadas em vários estados, outra maratona diferente também, né? Então, aplicar um processo desse de desenvolver líder e passar os conceitos da empresa para essas pessoas, para que elas possam vivenciar, né, em si, o que estão dentro de cada empresa, não é fácil. Vocês são 2 vencedoras. Parabéns. Eu não queria nem estar aí na pele de vocês. É um negócio que não é fácil. Tem alguém aqui que levantou a mão para fazer uma pergunta. Eu não consigo ver, Sandrine. A Deixa eu ver. Rimena. 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 Oi, boa tarde, gente. Fala, Rimena. Cadê tu? Boa tarde a todos. Me tira uma dúvida. A Giovânia falou aí que ela conseguiu fazer esse programa dentro do turno do líder, né? Então, são 2 dúvidas. Como que ficou organizado esse horário de treinamento? E fala um pouquinho qual foi a plataforma que foi usada, porque você falou que eles também fizeram treinamento online, né? Uhum, certo. Como foi organizado, né? Bem que o Ricardo falou, não queria estar na pele, porque, gente, essa parte de organizar e dividir esses líderes foi um negócio, assim, que, olha, deu trabalho. Até porque a gente tem um número grande hoje, né, de líderes na Aeres. Mas, assim, o que a gente fez? A gente fez mesmo como se fosse um mapeamento. Eu peguei Quantos líderes tu tem hoje na Aeres? Porque eu sei que só estagiário, falando com o Reginaldo essa semana, ele me disse que 240. Aprendiz. Então, tudo lá que os números são grandes. Então, 6 mil funcionários, então tu tem hoje quanto aí de líder? Uns 200? De líder, a gente tem hoje mais de 300 líderes na Olha. Aeres. Né? Então, a gente foi mesmo por esse caminho de mapear. Eu tive que separar líderes por turno para poder identificar quantos líderes eu tinha por turno. À medida em que eu identifiquei a quantidade de líder por turno, eu pensei, porque assim, a gente também fez com espaço limitado, até mesmo por conta de pandemia, essas coisas, então não dava para fazer, e até mesmo por conta da metodologia do treinamento, não dava para colocar 50 pessoas. Então, a gente trabalhou com a dinâmica de 25 pessoas em sala. Então, por exemplo, se no terceiro turno eu tinha 50 líderes, teriam que ser 2 turmas para poder abranger esse público, né? Então, eu fazia 2 turmas. Então, era mais ou menos esse mapeamento que a gente fazia. E aí, assim, era muito, como que eu posso dizer? Foi muito um quebra-cabeça mesmo, mas que no final deu certo, porque a gente tinha que considerar a chegada desses líderes na fábrica, o tempo deles chegarem, meio que se alimentarem, dependendo do horário que tinha alimentação. Depois, a gente tinha que verificar o tempo de transporte dessas pessoas para o local, para poder iniciar o treinamento, para poder conduzir. Então, assim, realmente foi um trabalho, assim, de mapear mesmo, de colocar mesmo, às vezes pegar um papel ali, fazendo um papel de pão mesmo, para poder conseguir fazer toda essa distribuição. Mas o bom é que no final deu tudo certo, mas assim, é trabalhoso, né? Não vou dizer que é fácil porque não é, gente. Mas é muito satisfatório quando você vê que o resultado sendo feito ali e tal, alcançado, né? Isso é muito bom. E a plataforma, hoje, a Aeres, ela tem uma parceria com a Conviva, né? A Conviva aí, que é uma empresa de plataforma digital aí, né? E aí a gente tem aí a nossa plataforma aí linkada com a Conviva, a gente utiliza essa plataforma para poder criar aí essas trilhas de desenvolvimento para que as pessoas tenham aí esse suporte, né? Quando necessário, seja de fazer alguma atividade em casa, ou às vezes alguma atividade online, enfim. Nós temos aí essa ferramenta de apoio. Consegui responder? Desculpa, só a última dúvida. Qual foi a carga horária do programa? A carga horária por turma de treinamento eram 5 horas.
Obrigada, Giovânia. Eu Por me turma, incluí 5 aqui na horas. lista. E no total? Tu fala já. No total, olha, deixa eu só fazer a conta aqui. Foram 55 turmas de treinamento, 55 vezes 5 dá, gente, me ajuda aí. 275. Exato. Esse foi a nossa carga horária. Por isso que durou justamente esses 3 meses, né? E fora isso, a gente ainda tinha que fazer esses treinamentos em uma época onde não era tão difícil para o gestor liberar essas pessoas. Então, assim, não era muito na época, por exemplo, fechamento de mês. Fechamento de mês, a gente sabe que é fechamento de resultados e tal. Não é uma época muito propícia para você tirar um líder de produção e colocá-lo em sala. Então, nós tivemos que fazer todo esse estudo mesmo, pensar em mínimos detalhes, alimentação, tudo que envolve aí, né, o bem-estar dessas pessoas para que elas pudessem estar em sala e de uma forma tranquila. Pronto, vou fazer aqui minha pergunta. Assim, na experiência das duas, tanto da Taína e da Giovânia, qual é o intervalo adequado entre um treinamento e outro, né? Porque vocês tinham uma cadeia, uma sequência de treinamentos que foram estipulados para o programa, e aí vão os erros e os acertos. Aí, às vezes, você põe pouco tempo, aí quando você vê na outra turma, vem pouca gente. Aí depois fica muito distante e as pessoas já vêm sem empolgação. E, assim, na experiência de vocês nos programas, qual foi o tempo adequado, né, entre um treinamento para o próximo? Eu vou responder. Aqui na Macro, a gente tinha pensado, a princípio, né, a nossa proposta era fazer 2 treinamentos por semana. E aí a gente depois pensou, não vai ser legal, porque além deles terem que participar dos treinamentos, eles têm as atividades da rotina deles. E até para que eles conseguissem, para que a gente conseguisse fazer com que as pessoas que não puderam participar naquele dia assistissem ao treinamento gravado antes de ministrar o próximo, né? Para eles fecharem a gestalt, vamos dizer assim. Então, aqui a gente trabalhou com um treinamento por semana, deu certo, eles se empolgaram e acabou dando certo, mas na minha opinião, assim, não só com foco no programa de desenvolvimento de líderes, mas relacionado também a outros processos de treinamento. Eu acredito que quando você passa muito tempo, quando você tem um programa, né? É um projeto que eu tenho começo, meio e fim. Então, quando você passa muito tempo para ministrar entre um treinamento e outro, eu acho que acaba perdendo o foco, e aí é que as pessoas vão perdendo a vontade de participar. Então, aqui deu certo, um por semana, mas talvez, né, em um outro cenário, a gente pensasse em fazer um a cada 15 dias. Eu acho que também daria certo. Eu acho que não mais do que isso, porque como se é um projeto que eu tenho que ter a data fim, então eu acho que se passasse mais tempo, acho que a gente ia se perder um pouco. Olhando um pouquinho para a realidade da Aeres, assim, eu acho que essa pergunta depende de várias situações, mas olhando para o cenário que a gente viveu no ano passado, teve módulos, né? Como foram 5 módulos e menos de 3 meses para poder realizar, considerando que dezembro é um mês que normalmente não dá para você usar o mês inteiro, porque chega Natal, né? Réveillon, enfim. Então, isso acaba interferindo. Mas, assim, teve sim que muitas vezes aí, em alguns módulos, a gente ia estender aí de uma semana para outra. Então, assim, era uma semana por módulo para a gente conseguir treinar todo mundo. Ah, módulo comunicação, vou usar uma semana. Módulo feedback, teve que, muitas vezes, por exemplo, módulo de feedback já ser na próxima semana. Então, assim, a gente viu sim que, assim, no final deu tudo certo, porque a gente estava todo mundo meio que muita vontade de fazer dar certo, todo mundo envolvido mesmo, como eu disse. Mas, assim, para as práticas, como que eu posso dizer, regulares, né, de um programa, hoje, olhando para o cenário que eu atuo, é uma vez por mês. Porque aí, assim, pensando na quantidade de pessoas que eu tenho e pensando também no fluxo de outros processos que também fazem parte do RH. Então, por exemplo, eu não posso colocar uma pessoa 2 vezes na semana, sabendo que existem outras funções que ela também precisa exercer. Porque aí, ao invés de ser um programa de desenvolvimento, vai ser um programa meio que obrigatório, que a pessoa vai ali, vai, caramba, vou ter que ir, porque senão meu gerente vai puxar, né? Então, para que seja algo assim também mais leve para ele também, considerando aí a rotina dele. Então, a partir do momento que eu escuto esse líder e eu ouço ele falar assim, nossa, eu tô com muita coisa no meu dia a dia, realmente não dá para ser 2 vezes por semana, acho que isso também contribui. Inclusive, nós fizemos aí, no mês de fevereiro e março, 2 ações
linkadas também ao PDL para coordenadores, que foi um público diferente, e a gente fez uma vez por mês. Então, a gente escolhe, né, diante ali dos resultados e produção, né, da Aeres como um todo, a gente identifica a semana que possivelmente vai estar mais tranquilo aí, entre aspas, para poder fazer isso. Então, assim, por exemplo, hoje no cenário Aeres, não é uma boa época para poder você tirar líder ou coordenador, seja o dia inteiro, seja 5 horas para um treinamento na primeira semana do mês e na última semana do mês. Então, me resta ali a semana do meio ali, e que eu também preciso sempre bater com as outras ações que estão acontecendo. Até porque existem outras áreas também. Então, por exemplo, se eu quero desenvolver pessoas e eu coloco aí junto uma mesma ação de SSMA, por exemplo, vai bater porque, de repente, é o mesmo público envolvido e eles vão ficar divididos. Então, a nossa ideia, que acho que ficou muito como aprendizado mesmo, é a gente ter aí essa visão ou mensal ou anual dos nossos processos, e também considerar sempre a semana mais calma do mês para poder fazer essa ação. E só para fechar aqui minhas dúvidas, em relação à comunicação, vocês falaram, né, que tinha aí sempre um pós, mas se para manter essa pessoa conectada no conteúdo, vocês tinham algum, tipo, um grupo de WhatsApp, ficava mandando informações ou conteúdo, ou eles tinham que retroalimentar com alguma tarefa que ficou do último encontro, se existia esse tipo de atividade para garantir o sucesso do programa? Certo. Como eu disse, a gente utiliza também a ferramenta online para que eles possam também trabalhar aí essa trilha de desenvolvimento. Então, a gente utiliza muito isso, a gente faz muito a questão do online versus presencial. Então, ou a gente alimenta a ferramenta com algum material que ele possa olhar, ou alguma atividade, inclusive nesse PDL, para os coordenadores, a gente teve atividades que a gente falava que era um esquenta, né? Você precisa esquentar antes para poder conectar com o tema que vai entrar em vigor em sala. E depois também eles possivelmente tenham algumas ações que eles podem fazer depois, né? Depois do PDL. Então, eu acredito que assim, hoje no cenário que a gente vive, é uma grande. As empresas aderem muito a esse método, né? Seja em sala ou às vezes via ferramenta aí para as empresas que realmente têm. Então, eu acho que é uma prática assertiva essa. Aqui a gente trabalhou com um grupo de WhatsApp, os nossos treinamentos eles foram todos feitos de forma online, não teve nenhum treinamento presencial, né? Até por conta de que cada líder estava em uma unidade, e a gente trabalhou muito na comunicação com a comunicação dentro desse grupo de WhatsApp. Então, a cada treinamento, assim que a gente utilizava utiliza uma plataforma, eu esqueci o nome, mas até depois, se quiserem, eu posso passar para vocês, que você entra lá e você marca a sua presença naquele evento. Então, você marca a sua presença com uma foto e com uma frase sobre o que você espera. E aí, quando a gente liberava a frequência, né, logo no início da aula, então eles começavam a mandar as fotos, tipo, fazia print da tela que eles fizeram lá a frequência para poder o pessoal ver a foto deles. Então, eles começavam a mandar, e aí no final do treinamento a gente pegava um mosaico, né, com a foto de todo mundo que participou, porque essa ferramenta dá esse mosaico da frequência. Então, a gente fazia esse mosaico com a foto de todo mundo que participou, agradecia a presença, informava que, amanhã, tal hora, vai estar disponível o vídeo, né, para quem não conseguiu participar. E a gente mandava no grupo também a lista das pessoas que não participaram, né? Mandava a frequência com quem participou e depois a lista das pessoas que não participaram, informando se já estava ou não disponível o material para que eles pudessem ter acesso. E além disso, em cada treinamento, ficava a cargo do instrutor do treinamento dar ou não alguma atividade para que eles realizassem. Todos os instrutores deram uma atividade, inclusive atividades práticas, né? No pilar resultado, o gerente de gestão estratégica deu uma atividade prática para que eles pudessem aplicar cada um na sua filial, e a gente dava um prazo, até tal dia vocês devem prestar conta dessa atividade. Aí eles iam retroalimentando, né? E a gente também utilizava muito o grupo para dar dicas de livro, dicas de filme sobre aquele assunto que foi trabalhado naquela semana. Ai, que ótimo, né, Ricardo? Eu vi que foi realmente 2 apresentações muito ricas, é um assunto que realmente não esgota, sei que o nosso tempo já ultrapassou,
A gente conseguiu ainda manter as pessoas aqui conectadas, mas não faltaria aí tempo e assunto para a gente questionar, elas responderem. E é isso, assim, só realmente agradecer as duas brilhantes A Rimena ainda tem uma apresentações. dúvida aí. A Rimena ainda tem uma... Sim. Gente, desculpa, a dúvida é para Tainá. É que, infelizmente, eu entrei, ela já tinha apresentado. Se você falou o nome da plataforma que foi usada, você poderia repetir, por favor? Eu não falei aqui, não lembro o nome agora, mas eu posso passar para a Sandrinha e aí ela compartilha com você. Tá ótimo, obrigada. Por nada. Obrigada, vai ser ótimo mesmo. Pois então, Ricardo, acho que chegamos, né, ao nosso Maravilha. final aqui. Foi maravilhoso. Obrigada mais uma vez aí, as duas, Um abraço a todos aí. Vou pela botar aqui no grupo do WhatsApp, tá? O nome da plataforma. Pode colocar, muito legal. Obrigada, gente, pela oportunidade. Beijo, obrigada, Gilvânia. Mineirinha, você é 10. Taina, também um prazer lhe conhecer, maravilha. Você é 10, menina, viu? Obrigada. Um abraço pro Davi, viu? Que é uma empresa que a gente quer muito carinho também, a Macro, tá? Tá ótimo, obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Bom final de semana a todos. Beijo grande, Pri. Semana. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.